Marcos capítulo 11. E logo que se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto do Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Bom, Betfagé, para você anotar aí no seu caderno, Betfagé significa casa de figos. E Betânia, casa das tâmaras, para você anotar aí no seu caderno. Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo que ali entrardes, encontrareis preso um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum. Soltai-o e trazei-mo. E se alguém vos disser: por que fazeis isto? Dizei-lhe que o Senhor precisa dele, e logo o deixará trazer para aqui. E foram e encontraram o jumentinho preso fora da porta, entre 2 caminhos, e o soltaram. E alguns dos que ali estavam lhes disseram: que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, disseram-lhes como Jesus lhes tinha mandado, e deixaram-nos ir. E levaram o jumentinho a Jesus, e lançaram sobre ele as suas vestes, e assentou-se sobre ele. E muitos estendiam as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. E aqueles que iam adiante e os que seguiam clamavam, dizendo: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo visto tudo em redor, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse-lhe: Nunca mais coma alguém fruto de ti para sempre. E os seus discípulos ouviram isto. E vieram a Jerusalém. Bom, aqui nós vemos então esta figueira, né, que estava aí sem frutos. Também fala, se nós formos olhar lá no livro de Miqueias, capítulo de número 7, versículo de número 1, diz: Ai de mim, porque estou feito como as colheitas de frutas do verão, como os rabiscos da vindima, não há cacho de uvas para comer, nem figos temporãos que a minha alma deseja. Então nós vemos que existiam aí figueiras, né, onde na vinha também, junto ali com a vinha, onde não havia, né, frutos. E a figueira, na verdade, ela vem da palavra hebraica tenar, para você anotar aí no seu caderno, então, né, figueira vem da palavra hebraica tenar, que fala da Torá, significa isso, né, fala da Torá. Na verdade, uma bebida viva, considerado vinho, ela traz alegria e aliança, esse era o costume deles, né? E 3 anos, mais ou menos, todo fruto, o vinho, então, era considerado uma bebida viva, né? O vinho, porque ele trazia vida, alegria e aliança. Mais ou menos todo fruto leva de mais ou menos aí uns 3 anos, né, a árvore para começar a dar frutos, né, da uva ou da figueira. E os figos eram para a humanidade e falando sobre Israel estar maduro. Eles acreditavam que a figueira estava falando da Torá, né, e os figos então estava falando de Israel, um Israel maduro. A Torá dá fruto como a figueira, era esse o costume que eles tinham. Então ali Jesus estava dizendo que aquela figueira sem frutos era como Israel, que também não estava dando seus frutos. Muitas vezes acontece na nossa vida, nos preocupamos tanto conosco, esquecemos de estar alimentando aos outros, né? Às vezes queremos as coisas só para nós e esquecemos que a nossa missão é pregar o evangelho a toda criatura. Devemos passar o nosso conhecimento para aqueles que ainda não sabem ou agregar algo àqueles que já sabem alguma coisa. Nós estamos sempre aprendendo. Não há quem saiba tudo, né? A não ser o próprio Deus. Mas nós humanos não há quem possa dizer: eu já sei tudo. Sempre estamos aprendendo. E eu quero ler aqui com você, no Talmud, no Tratado de Eruvim, algo que eles escreveram aqui sobre esta figueira, que diz assim:
Em que aspecto as palavras da Torá são comparadas aos figos? Quando um homem vai colher figos, sempre encontra frutos. O mesmo acontece com as palavras da Torá. Independente do número de vezes que um homem solicita significado e sabores, há de encontrá-los sempre. O figo é comparado à Torá porque o figo não madura tudo junto. Ele madura um por vez, então sempre tem fruto para colher. Bom, isso, então Jesus estava dizendo que nós, que o Israel de Deus, nós que somos povo de Deus, nós temos que estar dando frutos constantes. A palavra também diz: sede firmes, constantes e abundantes. Ou seja, nós não podemos dar fruto nesse mês e mês que vem já estarmos desanimados, não fazer mais nada, não querer mais agradar a Deus, não frutificar. Nós precisamos estar dando frutos todo o ano. Era isso que Jesus estava dizendo naquele momento para os discípulos, ensinando os discípulos. E eles, partindo dali, então, vieram a Jerusalém. Vamos continuar aqui a leitura. E Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo. E derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo. E os ensinava, dizendo: não está escrito: a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração? Mas vós a tendes feito covil de ladrões. Aqui é uma passagem muito interessante que, infelizmente, algumas igrejas acabam distorcendo essa passagem quanto ao uso de vender coisas na igreja, Às vezes as pessoas aí estão à frente precisando de um congresso ou até mesmo para a manutenção do templo, da igreja. Da igreja que eu digo, a igreja edifício, Porque a verdadeira igreja somos nós, mas eu estou falando aqui do templo, A igreja é templo. Então, algumas pessoas usam de estar ali no final do culto, ou vendendo um salgadinho, um cachorro-quente, ou vendendo livros, enfim, vendendo alguma coisa para que seja suprida a necessidade, ali do templo, algo que precise, ou um evento que vai acontecer, para arrecadar algum certo dinheiro. Então as pessoas fazem isso. E infelizmente algumas igrejas e alguns irmãos usam essa passagem dizendo: viu? Não se deve vender nada na casa de Deus, não é casa de venda, é casa de oração. Bom, nós precisamos, antes de falar qualquer coisa relacionada à Bíblia, nós precisamos estudar ela e precisamos ver com quem Jesus estava falando, para quem ele estava falando e por que ele estava falando. E se isso cabe a nós ou se era somente para aquela época. Bom, nessa passagem, o que estava acontecendo? O povo ia todo ano, de ano em ano, eles iam até Jerusalém, não importasse de onde fosse, o povo ia até Jerusalém e lá faziam ofertas de sacrifício, dependendo, o pecado que se tivesse cometido durante aquele ano, a pessoa levava ali ou um pombinho, ou um cordeiro, ou um bezerro. Isso você vai encontrar essas regras lá no Antigo Testamento, no livro de Levítico. Você vai ver essas regras, Levítico, Êxodo fala bastante sobre essas regras de ofertas de sacrifício. Então o que acontecia? As pessoas eram para levar o melhor, o primogênito. O que estava acontecendo? Quando Jesus chegou ali, ele viu que era um covil de ladrões porque eles estavam roubando a Deus. Como assim roubando a Deus? Eles não estavam oferecendo o primogênito. Outra coisa que precisava era o animal não poderia ter nenhum defeito. Teria que ser o melhor animal. E o que estava acontecendo ali? Os vendedores, eles não estavam nem aí para se era o primeiro, se estava bom, se não estava. Eles queriam saber de vender os animais. Então as pessoas chegavam, compravam aqueles animais, não eram os primogênitos, não eram animais sem defeitos e também não tinha todo aquele sacrifício do cuidado durante o ano todo para estar ali depois sacrificando ao Senhor. Então o que Deus queria? Deus queria algo com excelência. Deus queria um sacrifício perfeito, um sacrifício excelente do melhor animal, sendo ele pomba, ovelha ou bezerro. O que o Senhor pedia era as primícias
mas aquele povo estava comprando para evitar a dificuldade de caminhar quilômetros com o animal e ele acabar, né, morrendo no meio da estrada, e comprando qualquer animal. Eles não se preocupavam nem em saber se o animal era primogênito, se o animal estava sem defeito, enfim, já tinha virado uma bagunça. Então, por isso que Jesus chega e quebra tudo, vamos assim dizer, né? Começa ali realmente a expulsar aqueles vendedores do templo. Não porque não podia vender, porque sempre houve algo disso no templo. Mas o problema era que não estavam vendendo como era para ser, né? Eles estavam oferecendo qualquer coisa. Para os nossos dias de hoje, o que a gente pode tirar dessa passagem é que a gente não deve oferecer qualquer coisa para Deus. A gente não pode ir lá louvar de qualquer maneira, pregar de qualquer maneira. É como infelizmente acontece em muitos púlpitos e em várias igrejas. Você talvez que está me ouvindo já ouviu alguém ir louvar e dizer: "Ah, irmãos, pois é, minha garganta não está muito boa, mas é para Deus, né?" Ei, se é para Deus tem que ser o melhor. Não pode nem haver essa fala. Se a sua garganta está ruim e você foi um convidado especial para estar louvando, aí sim, mas vai lá e não fala, né? Faz o seu melhor, né? Peça a Deus que te cure, mas se não curar, mas faça o teu melhor. Não precisa dizer: "Ah, mas é para Deus", né? Como se assim, se for para Deus pode ser qualquer coisa. Não. Da mesma maneira, pregadores, eu vejo: "Ah, porque me pegou desprevenido, né? Eu vim aqui, mas me pegou desprevenido." Irmãos, o que é isso? Qual é o cristão que quer ser um pregador, uma pregadora da palavra, que está desprevenido? Isso não pode acontecer, isso não é certo acontecer. Nós precisamos fazer as coisas para Deus com excelência. Se eu for louvar, eu tenho que louvar com excelência. Eu tenho que me consagrar, eu tenho que buscar a Deus, eu tenho que dar o meu melhor, eu tenho que ir lá louvar, adorar a Ele. Da mesma maneira, quando eu for pregar, eu tenho que estar, dando o meu melhor para Deus. Eu tenho que estudar aquela palavra, eu tenho que estar em consagração, eu tenho que fazer algo que me santifique, eu tenho que fazer o meu melhor para Deus. Eu não posso lá pregar de qualquer maneira ou dizer: "não estava preparado." Eu tenho de estar sempre preparado. O cristão, ele não pode estar despreparado, porque a gente não sabe nem o dia nem a hora que Jesus vai voltar. E se Jesus volta e você está despreparado? Você já pensou nisso? Então, da mesma maneira, se hoje Jesus viesse nos nossos púlpitos, nas nossas igrejas, talvez ele faria da mesma maneira, sairia derrubando, quebrando o púlpito, colocando cadeira para cima, porque ele viria muitas dessas pessoas dizendo isso: "Ah, é para Deus", né? Ou pregando: "Ah, não estou preparado", ou dando uma palavra, né? Trazendo uma palavra: "Ah, não estou preparado", ou não ofertando: "Ah, eu não vim, não tinha nenhuma moedinha." Gente, o que é isso? A gente tem que dar o melhor para Deus, seja em todas as áreas da nossa vida, ok? Então, essa passagem está falando disso e não ali de vendas na igreja. Mas vamos continuar aqui a leitura. E os escribas e principais sacerdotes, tendo ouvido isto, buscavam ocasião para o matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. E, sendo já tarde, saiu para fora da cidade. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: "Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou." E Jesus, respondendo, disse-lhes: "Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes orando, crede receber e tê-las-eis. E quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, vos não perdoará as vossas ofensas." E tornaram a Jerusalém, e andando ele pelo templo, os principais sacerdotes e os escribas e os anciãos se aproximaram dele. E lhe disseram: "Com que autoridade fazes tu estas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para fazer estas coisas?" Mas Jesus, respondendo, disse-lhes:
Também eu vos perguntarei uma coisa e respondei-me, e então vos direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. E eles arrazoavam entre si, dizendo, se dissermos do céu, ele nos dirá, então por que o não crestes? Se porém dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos sustentavam que João verdadeiramente era profeta. E respondendo disseram a Jesus, não sabemos. E Jesus lhes replicou, também eu vos não direi com que autoridade faço estas coisas. Amém. Queremos então encerrar este capítulo, desejando que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família, o seu ministério, a sua saúde, em nome de Jesus.